primeiro eu botei aqui, né? E eu acho que é importante a gente falar dos motivos pelos quais as pessoas se interessam pelo passado do parceiro, tá? Eu vou falar aqui como se eu estivesse falando para mulheres, tá? Mas eu tô falando para homens também. Bom, para começar, as pessoas, elas têm uma tendência, né, a querer entender, saber o passado do outro por alguns motivos. Por uma questão de controle e posse, né? A pessoa, ela tem um ciúme e ela quer saber, ela quer controlar tudo que aconteceu na vida do parceiro. E a outra é você tentar entender, né, como é que ele foi nos outros relacionamentos, tentar entender como é que ele foi na vida dele, para que você também saiba onde você tá pisando, certo? Isso é importante. Eu não tiro a validade disso, né? Mas não significa que você precisa investigar como se fosse a Sherlock Holmes, né? Stalkeando e querendo saber detalhes e querendo saber o nome das pessoas e o porquê. Não é bem assim. Quando você conhece alguém que você quer entender qual foi o tipo de relacionamento que essa pessoa teve no passado, eu acho que basta algumas conversas iniciais para você entender como é que ele fala da ex, né? Como é que ele se comporta em relação a isso. Se ele fala de uma forma respeitosa, se ele simplesmente rotula a ex. Porque tem muito homem assim, né? Homem e mulher, tá? Homens que de repente terminaram o namoro e falam assim, não, porque minha ex é maluca, que a minha ex não é muito equilibrada, não. Aí você tem que ficar com o pezinho bem atrás, tá? Porque pessoas que são bem resolvidas, que são respeitosas, não falam assim do relacionamento anterior. Aí eu gosto muito, é claro, né? A pessoa não tá livre de ter namorado uma ciumenta, possessiva, louca. Ela realmente ele não tá livre disso. Só que a gente começa a perceber quem é a pessoa da forma que ela fala, né, do passado, da vida dela, das ex. Então é assim que a gente começa a entender a personalidade. Então, se é uma pessoa respeitosa, não vai ficar expondo assim, porque sabe que é um problema pontual e que tá pronto para viver um outro relacionamento, né? Alguma coisa que seja bacana para a vida dele. Bom, então, sim, é válido você saber do passado quando é para você entender mais ou menos como é que foram os tipos de relacionamento que ele teve. Se todo mundo que passou por ele era louca, ciumenta, possessiva, controladora, desconfia, tá? Desconfia porque, pode ter acontecido? Pode. Mas geralmente pessoas assim que culpam muito o outro, né, tendem a esconder coisas sobre si. Então, já sabem, né? É uma dica. Mas, se não for por conta disso, você não precisa saber de detalhes, você só precisa entender como a pessoa fala da ex, né? Se é de uma forma respeitosa ou não. Você, primeiro, eu acho que você não precisa procurar tantos detalhes assim, tá? Porque quando você busca tantos detalhes assim, você tá querendo alimentar um monstrinho que tem dentro de você, que todos nós temos, que é um monstrinho do ciúme. Todo mundo tem algum tipo de ciúme, só que o ciúme ele pode ser equilibrado, saudável ou não, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Então, o que eu listei aqui pra vocês? Quais são os motivos que você tem pra ter ciúme do passado do outro, tá? Primeiro, comparação. Então, você quer saber, e aí você acaba se alimentando, né, dessa ideia de ex, de como é que era a ex, como é que era com a ex, porque você acaba se comparando. Quer saber se a ex é bonita, quer saber se a ex é mais inteligente, se era amada pelos amigos, né? E assim, pra que você quer saber isso? É isso aí, Camila, quem não deve não teme. Mas assim, quem não deve não teme, mas eu acho que a gente também não precisa, tem certas coisas que a gente não precisa realmente cavar, né? Tem muita gente que entra no relacionamento e já quer ficar stalkeando toda a vida, todo o passado da pessoa, porque por que acha que isso vai ser relevante?
né? Se não for para saber como ele se relacionava com as pessoas, se era um relacionamento saudável ou não, eu não vejo motivo para que você precisa saber do passado de alguém que está hoje com você, que resolveu viver esse presente com você. Então vamos lá. Comparação, tá? Isso é um dos motivos que as pessoas têm ciúme do passado do parceiro ou da parceira. Outra, ideia de imaginar a intimidade do outro com a ex ou com o ex, né? Então assim, você não suporta a ideia de imaginar que ele tenha tocado, beijado, transado com outras pessoas. Só que você também tem um passado. Você também teve essa vivência. Por que você tem que se fixar e focar em algo que não vai ser relevante e não vai somar no seu relacionamento? O outro motivo é que, assim, sabe aquela ideia de que você fala assim, ele ou ela, nossa, ele é tudo pra mim desde sempre. Só que você tem que pensar o seguinte, todo mundo tem o seu passado. Todo mundo tem a sua história. E a nossa história ela é construída pelas nossas vivências, pelas nossas experiências. E se a pessoa que você tá hoje, você tá feliz, é uma pessoa que te faz feliz, é uma pessoa bacana, né? É uma pessoa que te complementa, que você que é agradável, você gosta de se relacionar com essa pessoa. Por que você tem que ir pro fantasma do passado se isso não é relevante para você? Sendo que ele se construiu e ele só tá dessa forma para você porque provavelmente ele passou por algumas experiências no passado. Já passou, de repente, por uma fase mais enlouquecida, já passou por imaturidade de relacionamento, já terminaram com ele, de repente até mesmo já traiu ou foi traído. Só que essa soma de experiências, né, que a pessoa ela vem trazendo na vida dela, são importantíssimas para construir quem ela é hoje. Porque ela só vai poder ser realmente 100% para você de uma forma, uma versão atualizada, né, essa nova versão, porque ela passou por tudo isso. Talvez se você tivesse conhecido a pessoa antes, talvez você nem estivesse junto com ele. Né? Talvez você nem tivesse junto. Tô falando aqui como se estivesse falando para mulheres, mas serve para homens também, tá? Porque eu sei que tem muitos homens que têm problema com o passado da parceira, que não conseguem imaginar que a parceira tenha tido outros relacionamentos, tenha transado com outros caras. Aliás, a gente vê muito isso, tá? Muito. Então, e a outra coisa também que faz com que a pessoa tenha um ciúme do passado da outra é o medo dos desejos do outro. Coisas, ou seja, por que você se preocupa com algo que você não tem controle? Né? Vamos parar para pensar. Você tá fixada, focada em algo que não está no seu controle. O passado já foi, já passou. Agora você tem que focar no presente. E por que você, no presente, você traz à tona o passado do outro? Você tá procurando sarna para se coçar. Eu só falo isso. Mas assim, o que esse ciúme, né, esse ciúme retroativo, essa ideia de que você não consegue conceber que o outro tenha tido experiências antes de você, e sabendo que você também pode ter tido as suas experiências, isso gera provavelmente uma ansiedade. Tem gente que fica stalkeando, buscando fotos antigas, dedicatórias antigas no Instagram, no Facebook, procura tudo, vasculha celular para poder saber como é que era a relação, né, da pessoa com o ex. Isso acaba se tornando obsessivo e incontrolável muitas vezes, tá? Existe o limite, né? Você pode até não gostar de saber que ele tenha tido outras experiências, mas por que você precisa alimentar isso? Isso diz muito mais sobre você do que sobre o seu parceiro, sobre as experiências dele.
Se ele é uma pessoa bacana, tá? Ele não fica falando da ex, não traz isso à tona. Às vezes pode até ser amigo. E tudo bem também ser amigo, né? Se foi uma relação bem resolvida, melhor ainda. Mas se ele não traz isso pro relacionamento de vocês, eu não vejo motivo pelo qual você deva realmente se focar nessa história anterior. Não tem motivo, tá? Aí eu coloquei aqui o que isso gera em quem tem esse ciúme. Gera ansiedade, diminui a empatia da pessoa, porque você passa a não se colocar no lugar do outro, entendendo que você também teve as suas histórias. Gera egoísmo, agressividade, paranoia. Então, eu não vejo realmente nenhuma motivação para que isso seja feito, a não ser um processo de autossabotagem que a pessoa pode ter. Ela não consegue ser feliz no relacionamento e fica buscando motivos para confirmar que ela não merece ser feliz. Então, é muito interessante como acontece dessa forma. É como, às vezes, a gente se sabota o tempo inteiro, até no relacionamento feliz. E aí, eu coloquei aqui, né, eu listei a importância do passado para que a gente entenda o quanto é importante as vivências e toda a experiência que a gente vive, tá? Eu botei assim, a pessoa se construiu pelas vivências dela. A experiência anterior é importante para o amadurecimento, tá? E preparo para a pessoa viver uma nova versão com você. Eu fiz questão de escrever, eu que preparo o material, tá? Se você está feliz com a pessoa, acredite que ela se preparou para você. A pessoa não seria o que é hoje na relação se ela não tivesse passado por toda a vivência que ela passou. Pelas vivências ruins e boas. E é muito legal a gente entender que se a gente tá ali vivendo aquele presente e aquele presente é maravilhoso, então se agarra no presente, esquecendo completamente o passado. Esqueça o passado, tá? Por quê? Porque se você não deixar o que você não tem controle para trás, você acaba perdendo o controle da sua vida aqui e agora, tá? Bom, tem solução para isso, tá? Tem muita solução. Porque as stalkeadoras e stalkeadores de plantão, primeiro, tá? Se vocês já sabem, conhecem o histórico, já sabem quem são o ex, a ex, né, do seu parceiro atual, da sua parceira, procura não ficar atrás se alimentando, vendo as postagens da pessoa, tentando entender como é que a pessoa é, até porque se ele quisesse, né, ou se ela quisesse estar com esse passado, não estaria nesse presente com você. Então, a não ser que por algum motivo, né, se a pessoa, se o parceiro ou a parceira deu algum motivo, tá? Fica de conversinha, né, dá a insinuar, dá a entender que tá querendo um reencontro ou reviver alguma história. Se você souber disso, aí é uma questão, inclusive, de autorresponsabilidade dentro do relacionamento que você não dê continuidade. Por quê? Você dá continuidade a algo que não te faz bem, você está se sabotando. Agora, se não acontece isso, não tem porquê isso vir à tona. Não tem porquê você perder o seu tempo, né? O seu tempo, a sua liberdade de tempo. Assim, perder os minutos que você poderia estar usando para focar em você, para ser uma pessoa mais interessante, para ser tão bacana a ponto dessa pessoa que tá com você hoje não querer te largar por nada. Porque se ela encontrou em você o que queria, o que realmente precisava, e você também o encontrou de alguma forma, é porque vocês têm que viver isso juntos, sem interferência externa,
sem pensar em passado, sem pensar nos outros relacionamentos. Afinal de contas, você também não é bem resolvida com isso? Você também fica olhando para o seu passado de forma saudosa, por acaso? Você deseja esse passado? Tem alguma coisa ali que não se resolveu? Porque se você é bem resolvida, se você passou por toda essa vivência e tá nesse relacionamento, é porque esse relacionamento é para você. A gente passa pelas relações geralmente ou para ensinar ou para aprender, ou para os dois. Então é super importante que a gente entenda, né, que uma relação é aprendizado e ensinamento o tempo inteiro. Então, fica já essa dica. Eu anotei algumas coisas como solução e eu vou ler para vocês, tá? Bom, eu botei: pare de alimentar esse monstrinho fantasioso, o ciúme. Não queira saber quem são as pessoas que ele se relacionou. Não está ok. Não perca o seu tempo. Se você não pode mudar o passado, deixe-o de lado. Não queira controlar o incontrolável. Deixe o passado, agarre o presente. Mesmo que a vivência tenha sido no intervalo de tempo do seu término. Tem gente que terminou, ficou um tempo sem a pessoa e voltou. E aí, quando voltou, quer saber tudo que a pessoa fez. Ah, você ficou com alguém, você ficou com quem, quer saber nome, quer endereço, quer CPF da pessoa. E olha, se vocês toparam retomar esse namoro, essa relação, o passado tem que ser esquecido. Ele não deve vir à tona. Você pode até perguntar e responder, e ele responder: ah, fiquei, tudo bem, mas não precisa saber quem é, não quero saber o nome, não queira ficar atrás de uma pessoa que, se fosse boa, estaria com ele. Ele teria escolhido ficar com ela e não querer voltar para você. Então tem que pensar nisso também, né? Ou quando existe esse retorno de namoro, né, de relacionamento, às vezes é muito difícil para as pessoas, principalmente para quem tem ciúme, para quem é inseguro. Então, assim, ou você decide que você vai ser seguro na relação e vai ser feliz, ou não volte. Não volte para que você não fique com esse fantasma atrás de você. Você não vai conseguir ser feliz assim. Primeiro que para você ser feliz, você deve ser feliz independente de ter um relacionamento ou não, tá? Você ser feliz é uma condição sua, que você estimula com autoestima, com autoamor, sendo interessante, fazendo coisas por você, focando no que é importante para sua vida. Às vezes eu falo o seguinte: a pessoa, para ela ter tempo de ficar stalkeando o passado né, do parceiro, é porque não tá com muito tempo sobrando. Então vai arrumar alguma coisa para fazer. Um trabalho, alguma coisa que seja um exercício físico, né? Vai ler um livro, vai estudar, vai fazer qualquer coisa. Porque eu acredito que falta de tempo, né, uma pessoa que tem falta de tempo, ela não para fazer isso. Ela não para a vida dela, o tempo dela, para ficar investigando o passado de parceiro, tá? Escrevi mais coisas, tá? Vamos lá. Trabalhe sua autoestima, seu autoamor. Seja interessante. Foque mais em você e menos no outro, tá? É você parar de querer ficar em cima da vida do outro. O outro tem a vida dele também. Vocês têm uma vida em comum, você tem a sua vida e ele tem a vida dele. Se você pensar assim, a pessoa ela vai querer ficar com você para sempre. Por quê? Você permanece com a sua individualidade e, ao mesmo tempo, você tem ali uma construção de uma relação saudável, sem fantasmas, sem insegurança, sem tanta falta de amor próprio, né? Que eu falo que isso aí é falta de amor próprio. Não projete no outro o seu próprio passado. Às vezes, por você ter vivido um passado intenso ou, de repente, um passado super tranquilo e o outro não, você começa a projetar
né? Você se coloca no lugar como se aquele lugar tivesse sido ruim. Não necessariamente você precisa ter vivenciado experiências fantásticas, intensas na sua vida. Basta você ter chegado onde você chegou com as vivências necessárias até aquele lugar. E aí, se você chegou ali ainda, né, com autoestima baixa, com muita insegurança, com descontrole emocional, é o momento de você aprender. Aprender a controlar esse bichinho que tem dentro de você. Eu falo uma coisa, tudo é uma questão de treino, tudo nessa vida. Não adianta você achar que vai mudar de uma hora para outra. Se você é uma pessoa que tem muito ciúme, muito descontrole emocional nesse sentido, fica obcecada, né, com situações que não existem, com certeza você vai ter que trabalhar isso em você agora, porque senão você vai perder esse relacionamento. E aí você vai aprender quando? Vai precisar mais quantos relacionamentos passarem por você para que você tenha esse aprendizado? Porque ou a relação vai terminar, né, ou vai virar uma relação tóxica, porque pessoas assim acabam até contaminando o outro, infelizmente, né? Nem sempre o outro consegue mostrar ali mostrar, desenvolver, ensinar a pessoa, acaba contaminando junto. E aí eu falo, né? Você vai acabar não ficando junto com essa pessoa, porque ninguém aguenta por muito tempo. Aí vira um relacionamento abusivo. E aí quantos relacionamentos mais você vai ter que passar para você aprender? Não é mais fácil a gente aprender pelo amor do que pela dor? É muito mais fácil. Quando a gente tem esse amadurecimento de entender que a gente consegue aprender, né, vendo a vivência do outro e até mesmo trabalhando em si, autoestima, autoconhecimento, autoamor, você não precisa viver mais um relacionamento em que você seja a pessoa tóxica da relação, tá? E foque nos aspectos positivos do seu parceiro. Quando você começar a viajar, né, nesse passado do outro e ficar assim, ai, porque ele fez isso, ele ficou com não sei quantas pessoas, ai, e ficou com uma menina linda, e ficou com fulaninho, ciclaninho, e quando você começa a entrar nessa paranoia, né, do passado da pessoa, você tem que pensar o seguinte: pensa nos aspectos positivos que aquela pessoa tem. Ao invés de você ficar remoendo coisas que não tem a ver com você, criando um rancor e uma raiva, e às vezes até situações que não existem, deixando de ser agradável no relacionamento, para ficar cobrando, perguntando e irritada, porque tem gente que é assim, que começa a stalkear um monte de coisa, começa a criar um monte de histórias na própria mente, fica com raiva, fica irritada com a pessoa, e aí a pessoa não tá sabendo de nada, não tem ideia do que tá acontecendo, chega no final de semana para encontrar, para ter um final de semana agradável e pronto, fechou o tempo. E a pessoa nem entende muito bem o porquê. Eu não aconselho, inclusive, pessoas que têm essa mania, né, e esse ciúme exagerado, né, não tendo motivo para isso, porque eu acho que a maioria não tem motivo, não compartilha isso com a pessoa, porque você vai trazer à tona coisas que a pessoa às vezes não tá nem lembrando. Passado, sabe? Que ela não vai nem entender. Vai olhar pra você e vai falar, nossa, não sabia que você era tão insegura. Não que a gente não possa trazer um pouco de vulnerabilidade pro relacionamento. Pra nossa vida a gente pode ser assim. Mas nesse caso, eu acho muito negativo. Acho negativo porque quem tem que se controlar e quem tem que treinar isso é você. É a pessoa que anda buscando, né, stalkeando e tentando entender o passado do parceiro. Essa pessoa sim tem que se controlar. E aí como que vai fazer isso, tá? Primeiro, se você já tá nessa de ficar stalkeando todas os ex-relacionamentos do seu parceiro, bloqueia todas essas pessoas. Bloqueia para que você não entre nessa de ficar atrás de tudo que tá acontecendo na vida da pessoa.
tá? Outra dica, além de bloquear, que eu acho que bloquear é a melhor solução. Comece a investir mais em você. Comece a fazer atividades novas, porque se tá sobrando tempo para isso, é porque você precisa fazer mais coisas. Então, vá atrás de atividades novas, de um livro novo, comece a ler, comece a estudar, faça de tudo para que você se torne uma pessoa ainda mais interessante. Não fale sobre isso com seu parceiro. Comece a pensar que se ele está com você, é porque você é uma pessoa muito bacana, muito interessante, que apesar de todas as experiências que ele já viveu, você é a opção dele. Você é a escolha que ele fez. Então, sabe, se valha disso, se valha dessa segurança de que se aquele presente ali é a escolha dos dois, então aproveita essa escolha. Viva essa vida, sabe? Viva intensamente esse relacionamento. Agarra esse presente e deixa de lado esse passado. Você pode ter certeza que, com certeza, vocês vão ficar por muito tempo, se não para sempre. Tá? Eu gosto muito de achar que os relacionamentos, eles são para sempre. Apesar de já ter passado por alguns, né? E todos eles foram muito importantes para mim. Por quê? Porque fizeram eu ter a maturidade que eu tenho hoje. E olha que eu não sou perfeita, não. Pelo contrário, né? Dentro do meu relacionamento também tem os arranca-rabos, ainda tem né, os ajustes a fazer. Mas não significa que o que eu tô vivendo hoje, o que ele tá vivendo hoje, seja fruto, né, de coisas das nossas vivências passadas. Porque se eu tivesse conhecido ele lá atrás, eu não estaria com ele. Porque talvez ele não tivesse todo o amadurecimento que ele adquiriu estando com essas pessoas no passado dele. A mesma coisa eu acredito que para ele tem o mesmo pensamento. Por quê? Eu já fui a ciumenta insegura, eu já fui a desequilibrada, né, da relação, já faz muito tempo. Mas eu já passei por muitas questões dentro de relacionamento. Só que hoje eu consigo entender que eu tenho uma maturidade muito maior, que eu consigo entender como é que funcionam os relacionamentos. Eu consigo entender como é que funcionam as relações, como é que vai acabando, né? O que faz parte da imaturidade de um e de outro. E é por isso que hoje eu consigo entender. Bom, ok, eu gosto de estar aqui nessa relação. Por quê? Porque de alguma forma a gente está aprendendo, está desenvolvendo. E hoje eu tenho uma liberdade muito maior dentro da minha cabeça. Porque eu criei isso pra mim. Eu não precisei do outro pra isso. Mas eu criei isso pra mim. Eu não queria mais viver com ciúme. Eu não queria mais viver essa insegurança. Então eu fui escolhendo pra mim uma relação que fosse cada vez melhor. E o que não deu certo é porque não é que não deu certo, né? Porque eu acho que toda relação dá certo. Porque tem um propósito, como eu falei, ou de você aprender alguma coisa com a pessoa, ou de você ensinar alguma coisa para a pessoa. Então, assim, nunca é perdido. Até aquele relacionamento mais abusivo que você possa ter passado, aquilo lhe serviu para aprendizado, para você entender o modelo que você não quer mais na sua vida. Você precisa, às vezes, passar por algo assim, né? Espero que nem todo mundo precise, mas, assim, às vezes a pessoa precisou passar por aquilo para entender e dar valor ao que tem hoje. Então, se vocês olharem por esse ângulo, vocês vão ver que é maravilhoso que todo mundo tenha a sua vida, suas vivências, suas experiências, seu passado. E que tudo isso trouxe para você a vida que você tem hoje. Então a pessoa se preparou para estar com você hoje. E provavelmente você se preparou para estar com essa pessoa hoje também. Então vamos deixar esses fantasmas de lado, esse ciúme, essa vontade de alimentar esse monstrinho que
só tem que sair, tem que ser unido. Ele não tem que ficar na sua vida, na sua relação. Bom, quem está aqui comigo tem alguma pergunta para fazer sobre isso que eu conversei, que eu explicitei da forma, acho que mais objetiva que eu pude, que eu realmente fiz uma folha, né? Eu falei assim, esses aqui são os pontos que eu preciso falar, né? Que é motivo para ter o ciúme, né? Que a gente sabe que às vezes a pessoa ela fica naquela comparação chata, né? E aí fica imaginando a intimidade do parceiro com outras pessoas, o que é muito ruim. O que gera, né, em você esse ciúme, porque é só para quem sente, para quem tem essa mania de ficar buscando o passado, é que é um problema, tá? O outro às vezes não tá nem entendendo nada. Às vezes você fecha o tempo e o outro não entende nem o que tá acontecendo, né? A importância do passado, que eu acho que eu quis bater muito nessa tecla, né? Que é a construção da vida, né? A construção das vivências, da experiência, da maturidade. Isso é tão importante, é tão bacana, né? Eu, sinceramente, eu acho muito legal até quem tem aquela relação que começou desde de adolescente, vai pro resto da vida e, enfim, que encontra a pessoa. Mas, assim, eu sei que são relações que passam também por altos e baixos, né? Por muito aprendizado. Não é assim tão simples. E porque eu valorizo hoje muito a pessoa que já teve, sim, outras vivências, outras experiências, porque vai trazer pra mim o que há de melhor. Sabe a pessoa que é lapidada pra viver com você? É isso, lapidação. A gente passa por uma lapidação. Hoje eu me considero uma pessoa bem mais madura do que há um tempo atrás. E com certeza eu ainda vou melhorar e desenvolver muito. E eu espero que a gente possa fazer isso juntos, né? Eu com meu futuro marido, né? Bom, hoje eu tô finalizando essa live. Essa live é uma live mais curta. E eu queria muito, muito, muito pedir para vocês que estão aqui, para vocês irem lá no meu direct e me mandar uma mensagem com o tema que vocês querem ouvir na próxima live, tá? Eu que acabo buscando os temas, né? Eu sempre abro uma caixinha que vem com alguns temas que são até repetidos, outros são ótimos. Esse, por exemplo, foi uma indicação de uma seguidora. Eu falei, bom, fala sobre isso, sobre como lidar com o passado do ex, porque eu não aguento mais esse fantasma na minha vida. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou listar aqui exatamente, né, tudo, o porquê, qual é o malefício e a solução. Eu nunca vou fazer uma live que eu não tenha uma solução para dar para vocês. Aliás, eu esqueci de avisar para vocês, quer dizer, até coloquei nos stories. A live que tá lá, que já foi postada, a última, Se Desbloqueie para Viver um Grande Amor. Ficou bem bacana a live e com certeza tem muitas dicas boas lá, tá? Então, assim, quem quiser assistir e quem quiser compartilhar, eu super agradeço, tá bom? Um beijo, gente!